Buenos dias, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje mais um estudo, né, de um novo livro, né, que eu fui procurar ali direitinho. E aí, foi o Lampandário Espírita, de Joana de Ângeles, tá bom? Então a gente vai começar hoje o primeiro capítulo, tá bom? Chamado Ante a Mensagem Espírita. Olá, gente, tudo bom? Eu fiz plástica, tá bem? Fiz plástica. Vocês vão ter que se acostumar comigo assim. Eu vou tirar, gente, para o pessoal não se assustar. Olá, Elizabeth. Deixa eu retirar aqui, colocar uma coisa mais bonitinha, né? Tá bom? Então, bem-vindas. Vamos começar o estudo do livro Lampandário Espírita, capítulo 1. E ele contém complementos, né? Embaixo. Diogo, tudo bom com você, querido? Um amigo aí, ó, das lives do Amigos da Luz. Um amigo querido aí. Muito tempinho, já do ano passado. Então vamos começar aí. Linda Mi chegou. Vamos começar o primeiro capítulo e a prece antes, né? E esse livro, gente, é esse aqui, certo? Aí ele tem no final do texto, tem um complemento do Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, relacionado ao capítulo. Aí eu vou falar um pouco, né, resumidamente sobre a introdução do livro e vou ler a mensagem, né, a primeira mensagem e vão comentar, porque ela é um pouco mais comprida que é o do livro anterior, tá? Ainda tem a leitura do estudo do Livro dos Espíritos, do trecho, né, e do Evangelho. Então vai ser um pouco mais completo o estudo, né, um pouco melhor, né, para entender. Então vamos começar a prece, gente. Mandalas de energia, seja bem-vinda. Vamos começar aqui. Tomar meu gole d'água. Vamos lá? Obrigada. Massa, querido, vou seguir sim, viu? Flavinha, Carol, seja bem-vinda. Vamos lá, viu? Vamos fazer a prece. Que o Senhor Jesus esteja presente entre nós. Que a sua luz e seu amor e sua misericórdia resplandeça a todo o nosso ser, toda a nossa mente e todo o nosso coração. Convidamos a espiritualidade para o estudo de hoje. Que o meu anjo guardião, né, os nossos anjos guardiões nos inspirem, né, nos auxiliem no entendimento do estudo de hoje e que seja de serenidade, de paz, de entendimento e que a luz divina, nosso Pai querido, nos abençoe sempre, esta noite, com muita alegria. Que o Senhor também esteja presente em todos os lares aqui, que cada um que está aqui esteja bem, esteja tranquilo, com o coração sereno. Que assim seja. Vamos começar, gente. Tem o primeiro capítulo aí do Lampandário Espírita, né? Vamos começar um estudo. Por coincidência, eu e Flavinha começou hoje um estudo do livro novo, né? Primeiro capítulo. Aí eu vou dar uma resumida aqui no que fala a introdução do livro, né? Que realmente é muito boa a introdução, gente. Eu não vou ler tudo para não ficar muito longo, porque eu vou falar um pouco sobre a introdução, vou ler o primeiro capítulo inteiro, vou comentar, né? E ler inteiro de uma vez, vou comentar, e depois eu vou ler os trechos do Livro dos Espíritos e do Evangelho, que tem a ver com o capítulo 1, tá bom? Então todo o estudo vai ser dessa forma, porque cada fim de capítulo ele sempre deixa, vou até mostrar aqui o primeiro, gente, aqui, ó. Ele deixa, não sei se dá para vocês verem, essa partezinha aqui embaixo, ela indica qual é o capítulo e qual a parte do Livro dos Espíritos, tá? Para estudar. Tá bom? Então eu vou falar aqui um pouco da introdução. Bom, a introdução desse livro, ele fala, né, das vitórias, né, do ser humano, né? Das épocas da humanidade. Eu vou dar exemplos. Os fenícios, né? Os noruegueses, portugueses, né? O jesuíta Bartolomeu de Gusmão. Aquele pessoal que veio para conquistar alguma coisa, né? Olá, Lúcifer, conheço. Entrou por outro perfil.
Gente, esse aí é um amigo meu do tempo das lives que eu via, que eu vejo ainda, do Amigos da Luz, tá? Foi amizades de lá, a gente teve amizades por lá também. Bem antes de conhecer vocês aqui, um pouquinho antes, tá? Então vamos começar, né? Aí fala dessas pessoas que conseguiram conquistar algo que trouxeram benefício para a humanidade, relacionado à tecnologia, relacionado a descobrir algo importante, né, para a época. Aí ela cita também Santos Dumont, irmãos Green também, né? Fala de várias personalidades. Só que ela fala num ponto aqui, gente, muito importante, né? Fala da parte moral, né? Bem importante. Ela cita todo mundo, cita todas as pessoas ali que fizeram parte dessas conquistas, né, da humanidade. Mas tem um ponto importante que ela falou aqui. Todo esse contexto não modificou as paisagens morais da Terra, então ela já coloca um ponto moral, né? Porque teve muita conquista de relação a conhecimento, a experiências, mas a parte moral, né? A parte moral está um pouco deficiente ainda. Então aqui fala, o planeta em que os homens residem, embora as conquistas da inteligência, somente as duras penas, vem conseguindo débeis lances de vitória sobre o egoísmo, a guerra, o ódio, na sementeira do amor e da solidariedade. Então, nesse ponto a gente ainda está caminhando, está um pouco enfraquecido na parte moral, na parte das nossas más tendências, né? Das nossos defeitos ainda que temos que mudar. A gente teve muita coisa boa, mas essa parte moral ainda precisa ser modificada, né? Então ela cita isso mais ou menos na introdução, que é o objetivo. Gente, meu esposo chegou aqui, eu tive que tirar o som, senão. E ela também fala do objetivo do livro, né? Que ele vem trazer elucidações, vem trazer muitas mensagens boas relacionadas a essa parte que a gente precisa melhorar, não é? A parte moral. Então, ela vem trazendo a mensagem e traz o complemento, né? O livro dos Espíritos e o livro do Evangelho do Segundo Espiritismo. Então, vamos começar a ler aqui o primeiro capítulo, certo? Vamos lá. O primeiro capítulo se chama Ante a Mensagem Espírita. Vamos ler aqui. Discípulo do Cristo, mediante a limpidez da mensagem espírita, não adieis a própria renovação. Encastelado nas paredes do convencionalismo ou retido nas algemas das paixões. Identificação com Jesus Cristo é avanço sobre a masmorra do eu, utilizando as ferramentas poderosas que se encontram ao alcance da vontade. Não postergues, desse modo, o momento da autossuperação. Oportunidade transferida, tarefa complicada. Examina os resultados do conhecimento espírita e verifica se entrastes pura e simplesmente na doutrina ou se a doutrina encontrou porta de acesso para se estabelecer no teu coração. Então aqui ela já começa falando, não é, que a doutrina em si, né, o ensinamento de Jesus, ele está aí à nossa disposição para a gente estudar, para a gente entender. Mas ela fala aqui, oportunidade transferida, tarefa complicada. Então a gente adia muito, né, essa modificação da gente, faz tudo ao contrário, fala muita coisa e faz pouca coisa. E aqui no final é interessante o que ela falou. Examina os resultados do conhecimento espírita e verifica se entrastes pura e simplesmente na doutrina. Então, fala muito da gente, né, que a gente acha que a salvação, né, está ali dentro do centro. Mas, na verdade, a modificação é nossa, interna. Ali, religião é só uma ferramenta para a gente tentar se modificar, né, estudar. E ela fala aqui, ou se a doutrina encontrou porta de acesso para se estabelecer no teu coração. Então, esse estabelecimento, essa internalização é para fazer isso aos poucos, né? Todo dia você
se esforça aos poucos ali para tentar colocar esse ensinamento de Jesus na sua vida, no seu dia a dia. Porque espiritismo, doutrina espírita é conhecimento, né, filosofia, né, e religião e ciência. Então faz parte a prática também, o estudo e a prática também. Quando se entra na célula espírita, trava-se contato com o fenômeno mediúnico, com o programa de estudos, com as diretrizes da assistência aos necessitados, com as fichas de compromissos para com a sociedade, mediante uma taxa módica, com pessoas com opiniões. Quando, porém, a mensagem espírita penetra o coração e se enraiza na mente do discípulo, o panorama é diverso. Possivelmente, os companheiros não observam nas fichas de registros quaisquer apontamentos nem anotações. Os painéis mentais, no entanto, e os arraiais da emoção, de imediato se transformam, banham-se de sol e a paz se aninha, vitoriosa, estabelecendo normativas de felicidade. O discípulo não se agasta com as ofensas, nem se melindra com os incidentes comuns, à espera de ação onde se encontra. Não se acumplicia com o erro, nem se subordina com as imposições subalternas. Não se entorpece na ideia negativa, fixa, nem se precipita no entusiasmo apaixonado. É comedido e sensato, calmo e confiante, pois que possui inestimáveis recursos para o exame e compreensão dos acontecimentos e das injunções do dia a dia, à experiência carnal. Se já permitiste que a doutrina espírita se domicilie em tua vida, acende a lâmpada do Evangelho no caminho e afirma a princípio no lar a tua nova condição por meio do inequívoco atestado de humildade e resignação. Se possível, clareia o teu domicílio com o estudo da mensagem espírita e cristã, interessando os familiares na busca da verdade e da paz sem jaça. Ser homem novo em todo lugar onde estejas, principalmente quando, no trato com servidores humílimos do lar, da oficina de trabalho, da rua, aqueles os quais mais fácil e impudentemente muitos se permitem molestar por impiedade ou desequilíbrio. Ajuda indistintamente com palavras, ações ou no recesso do espírito, com pensamentos salutares e orações. Lembra-te dos que te precederem no retorno à erraticidade e dilata os recursos psíquicos para os ajudar nas tarefas da desobsessão e do passe. Então, a parte anterior que ele falou, ela nos mostra, né, que esses ensinamentos, a doutrina em si, ou seja, a religião que for, a gente tem que colocar ela em prática todo dia, para que ela assim, permaneça em nosso coração, não é? Porque aos poucos a gente vai tentando praticar ali, e só com a prática que a gente sabe que vai internalizando, vai aprendendo, a gente sempre aprende, né? E ele fala aqui, o verdadeiro, né, cristão é sensato, calmo, confiante, né? Ele não deixa de sentir dor, não deixa de sofrer, mas ele sabe por que está ali, né? Sabe por que está passando por aquilo ali. Então ele sofre com mais resignação, mais bom ânimo, né? Ele sabe que precisa mudar, passar por aquilo. E aqui fala na importância de colocar o evangelho dentro do lar, né? Dos ensinamentos de Jesus, ou da doutrina espírita, né? Que se baseia nos ensinamentos de Jesus, ou pode ser o evangelho no lar, no caso, não há relacionada à religião específica do espiritismo, pode ser católico, pode ser evangélico, contanto que tem um momento ali, né, de intimidade, de comunhão, fazendo aquela leitura da Bíblia, ou do evangelho, qualquer livro ali, para você falar, para você ler, estudar, né, com as pessoas que estão ali. E as pessoas ali vão ser beneficiadas também. E a espiritualidade a gente sabe muito bem que tem esse compromisso com a gente, só que infelizmente a gente muitas vezes não tem com a espiritualidade. Então, eles estão sempre aqui nos ajudando, nos auxiliando. Então, a importância de colocar o evangelho dentro do lar, né? E principalmente dentro da gente, né? Porque às vezes a gente faz evangelho e a gente é observado aqui e na hora de fazer não faz. Né? Então,
Cadê quem entrou? Tânia, Gabi, sejam bem-vindas. E para terminar aqui o textinho, ela fala assim: compreenderás, por fim, que o discípulo da mensagem espírita, quando chega ao núcleo de tarefas, é somente mais um na estatística da casa. Quando, porém, a mensagem espírita penetra em alguém e o transforma, esse aprendiz se faz um festival de bênçãos, esparzindo as concessões excelentes da vida, em nome da vida abundante, em favor da humanidade toda, que ruma para a vida excelsa. Então aqui é nosso destino, né, a evolução, que se faz gradativamente. Que a gente sabe que aqui não é a verdadeira vida, que é só uma passagem, e a gente procura se esforçar, não é? Sempre, todos os dias, para a gente se melhorar, para a gente estudar, sempre estar estudando, sempre estar aprendendo, né? E aceitando essa oportunidade de mudança, que a gente pede muita coisa nas preces, a gente ora bastante, mas quando chega a situação, a gente geralmente reclama, mas a gente tem que aprender a aceitar. E tentar se melhorar, tentar aprender alguma coisa com aquilo, né? Então, isso vai se internalizando aos poucos e por isso a importância de você fazer uma prece antes de dormir, quando acordar, fazer o evangelho no lar, estar sempre em estado de oração, né? Porque isso não é de hoje para amanhã e não é nessa encarnação que a gente vai suprir todas essas dívidas, né? Então, isso é um processo bem devagarzinho ali, lentamente, mas um dia vai chegar lá. Não sei quanto tempo vai demorar, mas vai chegar. Então, de início, né, a mensagem fala sobre isso, fala sobre a importância do espiritismo no nosso dia a dia, né, nas casas espíritas também, a forma como se comunica lá também, né, dentro da família também. Então, ela fala de tudo isso relacionado à mensagem espírita. E sábado, né, a gente vai ler um capítulo chamado Teofania. Aqui quem vai estar com a gente é Paloma Rage, que eu remarquei com ela. E ela vai estar sábado com a gente aqui. Então eu vou ler os complementos aqui do livro, para a gente entender melhor, né? Ajudar melhor a entender aqui. E no Evangelho, ela indica um capítulo muito bom, que é bem no início, que é o capítulo 1, que é aquela parte do Espiritismo, né? Que complementa essa mensagem aqui. Para quem não conhece, né, eu vou deixar aqui registrada a leitura, para quem quiser ver a live depois com mais calma e escutar, porque a leitura não é tão grande, né, dá para ler aqui. Tá? Aí fica no capítulo 1, eu não vim destruir a lei do Evangelho segundo o Espiritismo, que na minha edição aqui é página 27, tá? O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nolo mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados por essa razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Então, o Espiritismo é baseado nesse ensinamento, né? Como Jesus se comunicou aí por parábolas. Muitas vezes nem por parábolas, foi mais por ações, né? Pela prática do que por palavras. Então, o Espiritismo destrincha um pouco, né? Essa linguagem mais facilitada para a gente entender. Carolina, seja bem-vinda. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É de alguma sorte um ser coletivo compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens do tributo das suas luzes
para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Então aqui fala no Antigo Testamento, né? O Evangelho foi personificado, né, através de Moisés, a segunda através de Cristo. E a terceira, que é o Espiritismo, a terceira revelação, não foi personificada em ninguém. Foi relacionado por vários, né, na verdade, vários espíritos, né, que são superiores, né, que o Allan Kardec ele codificou ali através desses amigos que explicaram ali, intuíram ele, né. Ele tentou, era muito estudioso ali, tinha muito conhecimento, então ele codificou a doutrina, né? Então, mas ele foi visitado por vários espíritos, então ele teve aquele estudo, né? A gente sabe muito bem que ele teve aquele estudo minucioso, né? Ele era muito estudioso, e ele tinha que ver quem era um espírito não muito, né? Que não queria o bem ali do avanço do estudo da doutrina, para ser publicado, ele tinha que entender ali e quem era quem que estava ali perto dele tentando passar a mensagem, né, através dos médiuns que a gente conhece aí na história. Então, a gente tem que ter essa noção, e ele é baseado através dos evangelhos de Jesus, quem sabe muito bem disso. E a terceira parte aqui, desse trecho, fala o seguinte: da mesma forma que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. O Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo o que não foi dito senão sob a forma alegórica, vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo, que o preside como igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino do Deus sobre a terra. Então, aqui fala desse processo de transformação em que a terra vai passar, está passando aos poucos, e que a parte moral ainda da humanidade ainda está bem baixa. Então, ele fala dessa transformação em que o planeta vai passar, que vários planetas estão passando, né? Tem os que são primitivos ainda, tem outros que já estão na regeneração, tem os que já são celestes. Então, o daqui, que a gente sabe muito bem, é prova e expiação, né? Que o mal ainda predomina. Então, está em processo aí de transformação para o mundo de regeneração, em que as provas ainda vão existir, e as expiações também, mas a gente vai ter outra mentalidade. A gente não vai se lamentar mais, não vai reclamar mais, vai aceitar, né? Com mais resignação, e vai conseguir aí superar com mais facilidade. Mas a gente vai continuar ali passando por essas provas, essas expiações ainda, né? Então, essa parte aqui foi o que ela colocou ali para o Evangelho, né? E do Livro dos Espíritos, ela indicou o seguinte, o capítulo... Foi a parte da introdução, na verdade, gente. Foi a parte da introdução e é um pouquinho longa. Mas eu indico quem quiser saber um pouco mais, né, dessa parte aqui para complementar a mensagem, é o item 8, tá? Que tem três trechinhos, um pouco, né, não é curtinho, mas também não é grande demais. Aí quem quiser ter curiosidade, tá? Tá na parte da introdução do Livro dos Espíritos, tá certo? Do item 8. Tá? Que ele vai complementar mais ainda da mensagem, tá? Quem tiver aí curiosidade, né, buscar, tá bom? Então ela sempre fala, coloca a mensagem, coloca o complemento, pra gente sempre buscar outras fontes. Então a parte do Evangelho fala dessa parte do Espiritismo, e do Livro dos Espíritos fala do item 8, né, da introdução, tá bom? Fala basicamente quase o mesmo aspecto relacionado ao Espiritismo, às revelações, né? Aquela introdução ali que ele coloca aqui, tá bom? Então, gostaria de saber aí como é que vocês acharam aí do estudo, se foi um pouquinho longo, deixa eu ver o horário, foi quase meia hora. O que vocês acharam do primeiro capítulo? Foi bom? Foi um pouco alto, né? Porque tem livro dela também que é um pouquinho alto. E aí me digam aí, gente, hein? Por favor, hein? Diga o feedback de vocês.
Sábado quem vai estar com a gente é Paloma Raj. Tem uma novidade, gente. Eu organizei hoje. Organizei o YouTube, né? O e-mail do YouTube lá do Taperinha. E eu tô colocando aos poucos lá os vídeos anteriormente feitos, os estudos antigos lá. Eu tô colocando aos poucos lá. Aí tem um linkzinho já na bio lá do Taperinha de Jesus, que tem o link do Facebook e o link do YouTube. Então quem quiser estar interessado lá para conferir o Facebook também e o YouTube também, eu tô colocando lá aos poucos, tá? Olha, linda Mia, falando aqui com a Patrícia. Uma zoadinha aqui esquisita, gente. Eu vou colocar, quando eu for terminar a live aqui, eu vou deixar lá, tá? Aí vocês me dizem lá nos comentários o feedback aí do estudo, como é que foi, se vocês gostaram. E o nome do próximo capítulo é Teofania, aí vai descobrir que danada é isso. Tá bom, gente? O que é teofania? Pesquisa no dicionário aí. Tá bom? Quem vai estar comigo é a Paloma Raj, às 7 horas da noite. Ok? Vai ser do mesmo estilo. A gente vai ler o texto inteiro, vai comentar vários trechinhos do texto e vai complementar com a parte do livro do Espírito e o livro do Evangelho, tá? Vai comentar um pouco melhor no sábado. Tá bem, gente? Obrigada pela companhia. Eu vou fazer a prece final para terminar. Ok? Mari, chegou no finalzinho, querida. Mas eu vou deixar gravado. Vamos lá? Oh. Oh, pode não, pode não, pode não, pode não. Vamos lá. Jesus amado, muito obrigada pelo estudo de hoje. Foi de muito aprendizado, de muita alegria pela companhia das pessoas que estão aqui. Que o Senhor esteja ao lado delas neste momento. E que toda a espiritualidade aqui presente, que nos ajudou nesse estudo, nesse pequeno estudo, que a gente continue nessa caminhada, sem desanimar, sempre com um sorriso no rosto, com um bom ânimo, todo dia acordando e agradecendo por estar aqui ainda, aproveitando a oportunidade de mudar. Então, muito obrigado, Jesus, por tudo. Nossa mãe querida Maria e nosso querido Dr. José de Menezes, que estamos aí trabalhando para que tudo fique melhor, tudo se acalme, tudo fique bem. E que a gente aprenda a orar mais, aprenda a aceitar mais as situações, as dores. E aprenda com Jesus, né? Se espelhar nesse exemplo que Ele nos trouxe aqui. Que o Senhor abençoe cada um que está aqui e cada um que vai ver a live depois. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Gente, avisando o pessoal que chegou depois, tem um linkzinho lá no Taperinha, tá? Quem quiser conferir lá, eu vou colocar os vídeos pro YouTube. Para quem não tem Instagram, vai conseguir conferir as lives lá. Vou estar colocando aos poucos, tá? As lives lá do Instagram pro YouTube, do Taperinha. Tá certo? Então eu tô colocando aos poucos lá, porque já teve estudo do livro Filho de Deus de Joana e tá tendo do Agenda Cristã. Então eu colocando aos poucos lá, tá? E o Facebook também. Ok? E lembrando aqui do grupo lá, do Telegram, quem quiser entrar, tá? Tem um grupo Telegram que eu tô estudando o livro Caminho, Verdade e Vida. Dante, seja bem-vinda. Tô estudando o livro Caminho, Verdade e Vida e tô colocando as mensagens lá, os lives que às vezes eu faço, né, por fora, né, os daqui também, Taperinha, eu mando sempre pra lá as novidades lá. E tem um grupo, né, tem um canal só com as informações lá e tem um grupo que tem mais interação lá, tá bom? Então quem quiser se sentir convidado em entrar lá, tá muito convidado em entrar, vocês vão gostar bastante. Natália, eu gosto muito do estudo porque o livro, eu já estou na mensagem 80 alguma coisa, já estou quase no 90, então já faz um tempinho já que está lá. Então, quem se sentir convidado, quem quiser, né, tá interessado em entrar lá, tá bom? E mais alguma coisa, e daqui a pouco tem Encontro Espírita, tá? Às 8h15 da noite, quem não conhece, tá?
Então, as lives daqui, quem é a primeira vez que chegou aqui, é terça, quinta e sábado, às 7 da noite. O Taperinha de Jesus, de segunda a sexta, às 8 da manhã. Só que amanhã eu não vou fazer, excepcionalmente, amanhã eu não vou fazer, tá? E o Encontro Espírita, sigam aí, que é um projeto que eu faço parte com mais 6 pessoas, tá? Aí vocês vão lá, Encontro Espírita, vocês procurem lá os trabalhos do pessoal lá que tá lá. E é de segunda e quinta às 8h15, tá? E a gente tá estudando o livro Coragem. O Taperinha tá estudando o livro Agenda Cristã. E aqui, começando hoje, Lampadário Espírita, tá bom? Então, eu também tenho YouTube, canal do YouTube. Tem também um link meu lá também, do YouTube, do Facebook, do Telegram. Aí quem quiser, fica à vontade lá para conhecer, tá bom? Beijinho no coração. E para quem não sabe aqui, eu sempre faço isso aqui, que chegou a primeira vez, né? Para terminar as lives, tá? Beijinho no coração. Tchau. Beijinho.